Valeu, Fernandão, Gabriel, Raí. Não sei nem se o Raí tá aí ainda. Depois ele me dá uma confirmação, porque aí eu já passo para ele. Tô por aqui. Boa, Raí. Eu já vou te chamar então, porque eu sei que você vai descer lá também para a coletiva para apurar informações. Conta pra gente aí suas considerações finais sobre o jogo para o nosso pós aqui do Arquibancada. Senna, esse fim do jogo teve muita coisa, né? Que está além do jogo, né? Essa questão aí com o Navarro e o Bobadilha, que a gente vai entender de fato o que aconteceu daqui a pouco. Ele não quis falar, como a gente trouxe aí na fala após o jogo. O Bobadilha saiu muito rápido. Assim que o juiz apitou o fim do jogo, ele foi embora. Ele já estava ali do ladinho da trave, né? Acabou o jogo, ele desceu muito rápido pro vestiário. E teve essa cena também bastante inusitada, né, do Zubeldia com o grupo. Chamou bastante atenção, é óbvio. É muito raro a gente ver esse tipo de manifestação ao fim de um jogo de primeira fase, né? Quando tem uma disputa de pênalti, uma prorrogação, é normal ali uma conversa, né? Mas dessa forma, eu confesso que em, sei lá, mais de 200 jogos aqui no Morumbi, eu nunca vi isso acontecer. Enfim, a gente vai tentar, obviamente, na entrevista coletiva, saber também qual foi dessa conversa. Sobre o jogo, não foi uma grande atuação do São Paulo. Acho que a escalação de início talvez não tenha sido a melhor para aquilo que o jogo ofereceria ou ofereceu no primeiro tempo, que foi o São Paulo ter muita posse e o Tadieres esperando um pouco mais, porque em algum momento o empate dava ao Tadieres a vaga na Sul-Americana e nesse momento até estaria dando, né? Porque o Libertad foi buscar o empate com o Alianza Lima. Então o empate até poderia ser útil para o Tadieres, ele segurou um pouquinho, São Paulo saiu na frente numa bola parada, depois acabou sofrendo um empate num erro defensivo / oportunismo do Girotti, e aí na segunda parte foi um jogo em que o Tadieres se soltou mais, porque precisava do resultado, obviamente ficou sabendo do 2-0 do Alianza Lima lá, então se soltou mais em busca de marcar esse gol, e colocou o Rafael para trabalhar. O goleiro do São Paulo fez pelo menos 3 defesas importantes, né? Se não defesas espetaculares, mas defesas importantes, e veio aí na reta final o golaço do Luciano, no momento em que as individualidades estavam tentando resolver, né? O Henrique, o Rian, o Luciano acabou conseguindo, mostrando, repito, a capacidade muito grande que ele tem de finalização, né? Eu falei já isso algumas vezes aqui no Arquibancada Tricolor e repito, o Luciano é o jogador com mais capacidade de finalização nesse elenco do São Paulo, de longe. Eu acho que esse belíssimo gol que ele fez demonstra bastante isso. É claro que a vitória por si só não muda a fase, é um momento complicado, tenso, não foi um jogo com o ambiente que a gente está acostumado a ver por aqui em uma noite de Copa Libertadores, mas essa vitória pode significar tranquilidade para o que vem, tranquilidade para a sequência. Restam 2 jogos até a parada para a Copa do Mundo de Clubes, e aí depois disso a recuperação de alguns jogadores e um trabalho que precisa evoluir, Senna. Não vou nem dizer que ele pode ou deve evoluir, ele precisa evoluir. São Paulo vai precisar de um rendimento melhor na segunda parte da temporada, seja para tentar ir longe nas Copas, seja para brigar, quem sabe, contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por hoje valeu demais a vitória, mas o time vai precisar evoluir bastante. Um abraço para todos aí, a gente se fala daqui a pouquinho lá embaixo na Zona Mista. Boa, Raí, valeu, obrigado aí pelas considerações aí também. Muita coisa pra gente falar, principalmente desse fim de jogo, confusão, tumulto, mas também a gente falar sobre a atuação do São Paulo, né? A gente deixou uma enquete aí para vocês no nosso chat para você comentar com a gente aí o que você achou. Se em Libertadores não se dá show, se ganha, tem que ganhar, não importa como, claro, dentro das regras, dentro da ética esportiva, né? Ou se não, tem que melhorar muito ainda pra gente almejar alguma coisa. Então, vão votando aí. Eu já tô com o Léo aqui na tela também pra gente trocar uma ideia, falar um pouco sobre isso tudo, né? Tem muito assunto, Léo, bem-vindo, boa noite. A gente vai falar, claro, da atuação do São Paulo, que não foi boa, mas ganhou, classificou-se com a segunda, até o momento, segunda melhor campanha da Copa Libertadores. E essa confusãozinha no fim aí que a gente, claro, não vai ficar acusando, fazendo delação nenhuma, mas a gente vai tentar entender o que aconteceu, né, Léo? Boa noite aí. Primeiramente, boa noite aí, Senna, boa noite, Fernandão, toda a galera que tá na jornada aí desde muito antes, né? 6 horas de jornada só o AT faz, com qualidade que só o AT sabe fazer, mas, cara, tem muita coisa pra gente falar desse jogo, mas começando da última, por mais que seja redundante da última parte que você disse, é interessante a gente entender o que de fato aconteceu, porque é incomum você ver os jogadores, quando há uma discussão dentro de campo, os jogadores do time adversário consolando, né, o jogador rival.
E eu vi o Arboleda fazendo isso, eu vi o Sabino conversando muito com o jogador do Tadieres, e o Luciano a todo momento tentando tirar o Bobadilla. Então a gente não sabe o que aconteceu. Na saída do jogo, o jogador do Tadieres não quis falar, né? Então acho que o Gabriel e o Raizão vão trazer essas informações aí em primeira mão pra gente. Falando rapidamente sobre o jogo, para a gente já abrir esse debate do pós-jogo, Senna, foi um jogo, novamente, que o resultado é maravilhoso. É um resultado que credencia o São Paulo como a segunda melhor campanha da Libertadores nesse momento, só perdendo para o Palmeiras, né? Torcer contra o River aí, um empate, para que o São Paulo consiga, de fato, credenciar essa segunda colocação geral. E então isso é muito importante. A gente sabe como a força do Morumbis, embora os resultados dessa temporada não mostrem essa força do Morumbis, né? Os jogos em casa, o São Paulo, estou até com uma colinha aqui que eu fiz antes do nosso pós-jogo, o São Paulo em casa tem 4 vitórias agora com essa vitória, 5 empates e uma derrota. Então, em 10 jogos, né? São 20 jogos até o momento, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E então, é essa média do São Paulo aí que eu não considero dentro de casa tão boa assim. Então, o São Paulo acho que vai ter que refazer essa situação da força do Morumbi. Mas é um resultado bom, ótimo, excelente, e um desempenho novamente difícil da gente engolir. Para mim, essa é a crônica do jogo. Depois a gente fala um pouco melhor.